Olá, tudo bem? Vamos para o nosso estudo bíblico. Vamos ler hoje no capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Se você não acompanha esse canal, se você chegou aqui pela primeira vez, esse canal é um canal de estudo bíblico, onde nós estudamos, analisando mais a fundo, a palavra de Deus, como ela é na realidade. Então eu convido você, se você tem uma Bíblia em casa, pega a sua Bíblia e venha juntos fazermos essa leitura. Hoje já estamos no capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Os outros capítulos anteriores já estão gravados, já tem gravação aqui no canal. Então é só você acompanhar esse estudo que nós estamos fazendo. É um estudo minucioso, nós fazemos livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo, para a gente ter, a verdade, a verdade tem que ser dita e a verdade tem que ser conhecida, para que nós não venhamos, cair, em laços, armadilhas que Satanás, ele tem feito muito as pessoas, conduzido muitas pessoas fazer coisas que não deve, pela própria palavra de Deus. Às vezes eles ficam, encaixando versículo aqui, versículo ali, e joga, para a sociedade, dizendo que é Deus, que está dizendo. Mas tem muitas coisas que a sociedade faz. Eu falo a sociedade em geral, tanto cristã quanto, pensando, que está fazendo algo certo, algo correto, e não está. Então eu convido você, venha junto comigo, pega a sua Bíblia e vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 20 do livro de Deuteronômio, que nos diz: quando saíres à batalha contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo mais numerosos do que tu, não o temas, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. O que Deus está falando conosco? Aquele Deus já falava com o povo de Israel. Quando vocês verem alguém, maior do que vocês, mais rico do que vocês, não tema eles, porque eu estou contigo. Quando a pessoa anda na presença de Deus, quando a pessoa teme a Deus, conhece os mandamentos, porque para você temer, para você tremer, para você obedecer a Deus, primeiramente você precisa conhecer seu Deus. Porque senão você não vai, Como que você vai temer, como que você vai obedecer a algo que você não conhece? Então, primeiramente, você precisa conhecer. Então, quando Deus está falando para eles, Quando vocês forem para a batalha, para uma guerra, então vocês não precisam temer. Ah, eu não vou fazer porque fulano de tal é maior que eu, fulano de tal é mais rico do que eu não vou conseguir, com aquela pessoa eu não consigo. Consegue, porque quem está na frente da batalha é Deus. Um exemplo disso foi Davi, quando ele lutou com o gigante Golias, era um gigante, Davi era um menininho, a Bíblia fala que ele era um menininho bastante esmero, bem, pequenininho. E ele venceu o Golias. Talvez você, mas as pedras que dá, ele jogou a pedra no lugar certo. Não, você acha que pedrinhas vai matar um gigante? Não mata. Simplesmente faz uma feridinha, uma cosquinha, No gigante faz uma cosquinha, ainda mais um menino jogando uma pedrinha, não chega a matar. Então, mas quem matou o gigante? Não foi as pedras de Davi, foi Deus. Deus que matou o gigante. Então, ele está dando esse exemplo. Além dele ter falado isso, mais na frente, ele deu o exemplo, para que a gente viesse, a obedecer a Deus. E aqui ele continua: e quando te aproximares da batalha, então o sacerdote virá e falará ao povo, e ele lhe dirá: ouve, ó Israel, agora ide à batalha contra vossos inimigos, não se amoleça vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Ele está nos dizendo: quando nós formos para a batalha, nós não devemos temer a ninguém. Deus, ele sempre está alertando, o povo dele a andar na presença dele, porque quando você lê o Salmo 91, às vezes as pessoas falam assim: leio o Salmo 91 e o Salmo 91 é uma bênção. Então qualquer pessoa
lê o Salmo 91, vai ser abençoado? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque o Salmo 91 só tem aquelas bênçãos que o Salmo 91, que Deus fala ali no Salmo 91, são para aqueles que andam na presença de Deus, são para aquelas pessoas que temem a Deus, que obedecem, que conhecem os seus mandamentos. É para essas pessoas o Salmo 91. O Salmo 91 não é para qualquer pessoa. Então, muitas das vezes você tem, né, essa mania, né, de ler o Salmo 91 e achar, agora eu estou protegido. Agora pode vir o inferno todo, que agora eu estou protegido. E às vezes você não está protegido. Talvez fala, mas eu temo a Deus, eu amo a Deus. Você fala que ama, mas você não obedece. Ah, eu obedeço, você não obedece. Se você não conhece seu Deus, como que você vai obedecer seu Deus? Então, esse Salmo 91 não é para qualquer pessoa. Por isso que o Salmo 91 fala, ele lá no Salmo 91, né, fala que ele livra, né, das armadilhas de Satanás, ele livra da escuridão, do terror da escuridão. Então, ele livra as pessoas. Mas ele livra as pessoas, só as pessoas que o temem. Como uma pessoa que não teme, uma pessoa que não conhece Deus, como que ela vai temer? Me fala. Como que ela vai conhecer que ela tá fazendo algo errado? Ela não tem esse conhecimento. Para ela tá tudo bem, tá tudo certo. Aí a pessoa pede, ora, Deus jejuma, né? E não recebe. O que aconteceu com Davi. Talvez você fala, mas Davi não foi um homem? Sim, aconteceu isso com ele. Ele era um homem que dizia, que achava que conhecia Deus. O que Davi fez? Davi, ele colocou na frente da batalha o marido da mulher que ele queria para ele. Ele viu uma mulher, só que ele descobriu que a mulher era casada e ele queria aquela mulher. Ele pegou e colocou o marido da mulher na frente de uma batalha, para o cara morrer mesmo. Eu não vou matar, mas se ele morrer, né, a culpa não é minha. Olha só a mentalidade de Davi. Coloca ele na frente da batalha, porque se ele morrer, a culpa não é minha. E eu caso com a mulher dele. E foi o que aconteceu. Ele colocou o homem na frente da batalha, o homem morreu, e o que acontece? Ele vai e casa com a mulher do homem. E engravida essa mulher. E ela tem um filho. E o filho fica muito doente. Muito doente. E o que acontece? Ele começou a jejuar, ele orou, ele ficou o dia todo, né? Acho que foi 2 dias, um dia inteirinho, que ele ficou orando, pedindo a Deus para Deus não levar o filho dele. Mas Deus castigou ele. Não é assim que age. Por quê? Porque senão ele ia começar a fazer de novo. E outras pessoas também iam fazer esse tipo de coisas. Então a Bíblia, e Deus já tinha avisado, né? Para não adulterarás, né? Ele estava adulterando. Só dele, a Bíblia fala só de você olhar para uma mulher com desejo, você já está em adultério. Então ele já estava com o pecado de adultério. E ele não estava, né? Não por falta de conhecimento da palavra de Deus, ele estava o quê? Ele estava em pecado. Ele estava em pecado. Aí as pessoas falam assim, mas ele era rei, ele conhecia. Poderia conhecer, mas não estava obedecendo. É uma coisa conhecer e obedecer é muita coisa, muito diferente. O próprio Deus diz, obediência quero e não sacrifício. Não adiantava nada ele fazer sacrifício. Então não adianta, se você não está obedecendo a palavra de Deus, você pode ficar de jejum o dia todo, você pode ficar de jejum durante um mês, um ano. Não vai resolver. Você tem que obedecer. Que às vezes você está em jejum, mas não está obedecendo, tá entendendo? Talvez você fale assim, eu fico em jejum, a minha vida fico consagrando a Deus o tempo todo. Ok, mas tem alguma coisa aí que tá pegando que você ainda nem sabe, nem conhece. O que tá pegando aí? Talvez, mas eu sou santa, eu faço de tudo que é vontade. Não, talvez você tenha alguma coisa aí que não tá encaixando. Você não tá obedecendo. Tem coisas aí no seu casamento. Igual tem mulheres, né, que
que eu já até falei aqui no canal, vive pedindo oração para, eu quero pro meu marido voltar de novo, ele me largou. Talvez aquele marido nem era dela. Talvez aquele marido era de outra, que ela já pegou o marido de outra e ficou com ela algum tempo e ela acha que é dela. Aí tá orando, tem muita gente que faz até jejum, orando, né, achando, né, que Deus vai ouvir. Como que Deus vai ouvir? Deus é justo. Deus faz justiça. Tá entendendo? Deus faz justiça. Como aquela Maria, né, que chegou na frente de Deus, que ela falou que tinha marido, Jesus pegou e virou para ela e falou, olha, você não tem marido. O marido que você diz que é seu, não é seu. Então, é isso. Muitas vezes as pessoas estão em pecado e acham, né, pelo intelectual dela, ela acha que ela é uma pessoa santa, que ela tá na igreja todos os dias, que ela ora, que ela jejuma e tá tudo bem. Não é assim. Não é assim. As coisas Deus quer obediência. Ele foi bem categórico quando disse, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Não adianta você ficar com sacrifício, você pode imolar milhões de boi, né? Naquela época, né? Você pode imolar milhões de boi, mas eu não quero isso de você, não. Eu quero obediência. Por que que ele tirou Adão e Eva do paraíso? Adão e Eva e a serpente. Por quê? Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Eles desobedeceram, eles não foram obedientes, né? Isso aí a gente ainda vai falar num outro estudo que eu quero fazer com vocês. Então, a obediência é tudo, temer a Deus é tudo que você vai, né, adquirir as bênçãos de Deus. E aqui ele fala, olha, para quando o povo, né, de Israel, esse povo de Israel, quem é o povo de Israel? É nós cristãos, nós que andamos na presença de Deus, nós somos os israelitas da Bíblia, nós somos. Talvez você fala, não, nós não somos israelitas, Deus, ele escolheu um povo, uma nação, nós viemos depois, nós viemos, podemos vir depois, porque os próprios israelitas, né, quando Jesus veio, Jesus falou, eu vim para que eram meus, mas os meus me rejeitaram, então ele abraçou outros. O próprio, quando Jesus também fala, né, a parábola, né, do que ele fez uma bodas, o rei fez uma bodas, aí ele mandou chamar todos os convidados, né, os convidados ilustres, vamos dizer que ele mandou chamar, né, todo o povo de Israel. Aí o povo de Israel, ficaram dando desculpa, hoje eu não posso, hoje eu tenho compromisso, hoje eu vou casar minha filha, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Então todos deram desculpa e não foram, né? Aí Jesus mandou pegar todos os mendigos, né, das ruas lá e levarem para o casamento, né? Jesus não, a história que Jesus contou, né? Então é isso, nós somos descendência. Eu falo que eu sou israelita, se eu sou israelita eu não sei, mas eu sou, pelo cristianismo, pela fé em Deus, eu me considero sim uma israelita, eu me considero, porque eu sou aquele, pode ser, eu não sei como eu estou te falando, eu posso ser, né, aqueles mendigos que depois que ninguém quis entrar no reino dos céus, me convidaram, eu fui. Eu posso ser uma dessas, você pode ser uma dessas. Mas você aproveitou, né? Tá aproveitando o banquete. Vamos aproveitar o banquete, né? Que Deus nos proporcionou. Então, é isso, tá entendendo? É isso. Essas pessoas são os israelitas. Essas pessoas são os convidados de Deus. Tá entendendo? Agora, vamos continuar. E aqui ele fala. E ele lhe dirá, ouve, ó Israel, agora ide à batalha contra vossos inimigos. Não se amoleça vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a lutar por vós contra vossos inimigos, para vos salvar. Quando a gente está na presença de Deus, Deus resolve os nossos problemas. Muitas das vezes chega para você coisas tão fáceis que você fala assim, nossa, tem gente que luta horas de jejum para conseguir adquirir algo que chega até você com muita facilidade. Talvez você mesmo já, né, tá orando, tá jejuando para adquirir algo que para outro chegou com tanta facilidade que você fica assim, nossa, por que veio para ele tão fácil? Para mim eu estou tentando, né, adquirir faz tempo e eu não consigo. Né? Tem uma passagem também que eu lembro agora falando sobre isso. Eu lembro, parece que foi o apóstolo Paulo, né, que chegou,
que teve não sei se foi não lembro quem foi que chegou para o Paulo, falou que Paulo tinha, né, a cidadania, né, de 2 países. Aí ele falou, nossa, eu luto tanto para ter essa cidadania, como que você adquiriu essa cidadania, né? Então, tem coisas, né, que vêm pra gente com muita facilidade, e tem outras que as pessoas lutam para ter aquilo e não chegam. Mas por quê? Porque uma teme a Deus e a outra não teme, né? Essa é a diferença muito grande entre nós. Aí você fala que Deus não te ama, que Deus não olha para você, que você é isso, que você é aquilo, que você está fazendo a obra de Deus, que você não sai da igreja. Mas talvez você está fazendo de forma errônea, de forma sem conhecimento. Porque até as coisas que a gente não conhece, não tem conhecimento, a gente peca diante de Deus. Então Deus leva isso assim em consideração, porque se você diz que ama Deus, qual é o seu dever, né? Você ama Deus, qual é o seu dever? Dever de conhecê-lo, né? Quando você ama uma pessoa, você quer conhecer aquela pessoa, né? Aí você se decepciona quando você conhece e às vezes não é aquilo que você, né, imagina. É a mesma coisa Deus, às vezes você mostra para Deus que você ama Ele, que teme Ele, aí Ele vai provar você não é aquilo que Ele tá, né? Por isso que a Bíblia mesmo fala que Deus prova nós. Vamos continuar. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a lutar contra vós, a lutar por vós contra vossos inimigos para vos salvar. E os oficiais falem ao povo, dizendo, quem construiu uma casa nova e ainda não a inaugurou, vá e volte para casa, porque é possível que ele morra e outro a inaugure. Quem plantou uma vinha e ainda não a desfrutou, volte para casa, que talvez ele morra na batalha e o outro não a desfrute. Então ele já está avisando, Deus está avisando. Se você tem alguma coisa, então vai... olha como que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, né? Ele fala, por quê? Porque ele dá esse exemplo, né? De se a pessoa comprou uma casa e ainda não desfrutou da casa, que volta, né? Não entra na guerra. Porque quem está na guerra está preparado, né? Ele está preparado ali para lutar, para morrer, para acontecer qualquer coisa. Você não vai para a guerra achando que você vai ser um vencedor. Ah, eu vou, né? Quando você... Isso Deus está falando para nós, isso é um grande conselho, né, que Ele nos dá, porque muitas vezes você procura, né, algo e você não consegue, não chega a alcançar aquele algo que você quer. Aí você, né, se indaga. Por quê? Porque quando você está numa batalha, numa guerra, ali aquela guerra, você tem que estar preparado para saber que eu vou ganhar e eu vou perder. Eu ganho ou perco. Mas você já tem que estar com a sua mente focada nesses dois sentidos. Ah, eu vou lá para perder ou eu vou lá para ganhar? Não, você vai, né, para ganhar. Mas e se você perder? Então você também já tem que ter essa mentalidade trabalhando no seu psíquico, né, para que você não venha se frustrar, né, na frente, né? Ah, eu perdi, né? Não, você tem que estar preparado, principalmente quando você vai fazer uma prova de algum exame, né? Uma prova para passar em algum concurso, alguma coisa assim, você está preparada para passar. Mas também você já tem que preparar o seu psíquico para que, se você não passar, você já tem que ter o quê? Uma segunda opção. Não, se eu não passar, então fica tranquilo. Quando você não passar, aí você vai para a prova. Você joga todas as suas armas, né, naquela prova. Aí eu vou passar, eu já estudei bastante, eu vou passar. Aí chega na hora, você não passa. Né? Você chegou até entrar, vamos dizer, né? Até entrar, mas eles não chamam você para trabalhar. Aí você fica, né, frustrado. Poxa vida, eu estudei tanto. Então a gente não deve colocar nossas armas, né, jogar tudo num só lugar. Nós temos que, né, colocar aqui, colocar ali. E nisso a Bíblia também tem um versículo da Bíblia que fala sobre isso, que nós não devemos jogar
nossa sorte, digamos assim, né? Só numa coisa. Então, por quê? Para que você não venha se frustrar, né, diante daquele problema. Porque muitas vezes as pessoas, elas se suicidam até, porque elas não trabalham no psíquico delas, né, sobre isso. Elas pegam e se jogam, né, num determinado problema, né, que elas acham que vão resolver aquilo, no determinado negócio, e muitas vezes é frustrante, né, elas saem daquilo ali, cabisbaixa, derrotada, que não conseguiu alcançar, aí ainda tem mais, tá preparada, né, ela não tá preparada psicologicamente para uma derrota. Aí ela pode vir, né, a cometer suicídio, porque o que as pedras, né, vão ser jogadas nela, né, duas pedras que eu digo, as palavras negativas que ela vão ouvir de outras pessoas, e isso ela pode chegar, né, ficar desanimada, triste, angustiante, talvez até desiste, né, de prosseguir, né, por causa de uma situação que ela não se preparou para isso, porque nós temos que estar preparado para tudo. Quando você entra, né, quando a gente está no mundo, quando você está numa guerra, porque o mundo é uma guerra, né? Só de você viver nesse mundo, hoje você já está vivendo uma guerra. Você não sabe o que você vai passar daqui para frente, né? Às vezes você sai de casa com o objetivo de fazer algo, de ir em tal lugar, aí aquele lugar é muito importante, né? Para você chegar lá, você precisa ir lá, só que você no caminho acontece algo, você não consegue prosseguir até onde você quer, o seu objetivo, você vai ficar frustrada, você vai, né, a pessoa não tá no psíquico dela, ela não trabalhou no psíquico, não, se eu for, vai dar problema. E se der problema, o que eu vou fazer? Qual que é a minha segunda opção? Você sempre tem que preparar, a primeira opção é ganhar, tudo bem, vou ganhar, vou. E se eu não ganhar? Qual que é a minha opção? Então você já tem que ter dois. Você já tem que ter o não e o sim. Muitas vezes as pessoas não vai trabalhar, não vai procurar emprego, fica dentro de casa, porque com medo de levar um não. Ah, um não você já tem. Um não você já tem. Então vamos trabalhar para, né, trabalhar para ganhar o sim. Tem que trabalhar para ganhar o sim. Medo. O medo deixa a pessoa tão depressiva, né, tão para baixo. E isso você tem que trabalhar mentalmente com todos esses seus desequilíbrios emocionais, para que você possa vencer. E aqui, Deus, né, ele está falando para o povo de Israel, que o povo de Israel, aquele que plantou, que tem uma casa, ele vai lá desfrutar da casa primeiro, para depois pegar a primeira etapa, né, a segunda etapa, que é o certo, né, irmãos? Quando você compra algo, você vai desfrutar daquele algo que você comprou, para desfrutar, para, né, que o outro não venha e desfrute. E aqui ele fala, e quem despojou uma mulher e ainda não a recebeu, vá e volte para casa, que é possível que morra na batalha e o outro receba. Os oficiais continuem falando ao povo, dizendo, quem é medroso e sem coragem, vá e volte para casa, para que não desencorajem o coração de seus irmãos como seu coração. Aqui, esse versículo aqui é muito interessante a gente citar ele, porque quantas pessoas, né, que você vê no caminho, na sua jornada, talvez na sua casa, na sua família, você vê pessoas, quando você fala assim que quer fazer algum projeto, alguma coisa, né, aí já tem aquela outra que tá do seu lado ali, ó, ah, não vai dar certo, não faz não vai dar certo. E isso aí você tem que estar preparado, como eu falo, gente, nós temos que fazer terapia. A terapia nos ajuda a elevar o seu psíquico, né, para aguentar todas essas falácias, né, negativas, que são setas, né, que às vezes pode te elevar e te desmoronar, e você não está preparado. Então, quando uma pessoa fala, ah, não vai lá não, lá esse serviço não é para você, a pessoa já joga nas setas negativas, mas você tem que estar preparado para receber isso. Então é melhor você não falar, por isso que nós não devemos, né, comentar com o outro os nossos planos, né? Só a Deus, para Deus nos ajudar, porque o outro, quando o diabo ouve, ele vai sim
ele vai jogar muitas, né, setas, né, às vezes até persuadindo você a desistir de uma determinada ação que você já está bastante emotiva para realizar. Aí a pessoa vem, né, com, não faça isso não vai dar certo, você é muito pequeno, lá só tem gente grande, lá só... A Bíblia fala que a gente tem que temer a Deus, obedecer a Deus, porque se você tiver nesse propósito, né, de conhecer Deus, temer a Deus, Deus vai te abençoar. E você tem que preparar também o seu psíquico, porque muitas vezes nem é Deus, é você mesmo que ainda não preparou o seu, né, psíquico para receber um não, para receber uma palavra, né, negativa, de frustração. O seu caminho pode se frustrar, você já está preparado. Sempre temos que ter o plano B. Tudo que você for fazer de algo para melhorar a sua vida, sempre tem que ter o plano B, porque se você, o plano A, você já sabe o que você vai fazer, o plano B, se não der certo, você vai para aquele outro plano. É sempre quando uma rua, você vai para uma rua, andar numa rua, né, quando uma rua sem saída, você volta, vai para uma outra rua, não é assim? Então, é a mesma coisa, às vezes você está guiando, entrando numa rua, você não conhece aquela rua, chega lá, é uma rua sem saída. Pô, talvez você andou quilômetros, né? Chega lá, é uma rua sem saída, não tem saída a rua. Aí você tem que voltar a qual que é o plano B? Dar ré e pegar uma outra estrada. É assim mesmo com a gente, na nossa vida cotidiana. E aqui fala, que aqui está falando, né, que se os homens, né, medrosos, então não vá. Que andar com mal companhia é a pior coisa do mundo, sabe? Andar com aquela pessoa, não vai dar certo, não vai dar certo. Claro que não vai. A carga negativa que ele tá com ela pode interferir a sua. Pode interferir a sua, porque sempre que, não vai dar certo, eu tô cansada, não quero mais, eu vou desistir. Quantas vezes você já deixou de ganhar, fazer os seus planos por causa de outra pessoa? Então você não deve ouvir. Se você tá naquela, não, eu tenho certeza, eu vou ganhar, eu vou para frente. Aí, se não der, tudo bem. Então não devemos comentar as coisas, né? Porque o que Deus fala aqui, tá falando aqui para Moisés, né? Falar, né? Se aquele homem que está indo para a batalha ficar desencorajando todos, porque ele pode, quando você coloca tipo assim, quando tem um bichinho, né, no arroz, ele destrói todo o arroz. Uma pessoa só destrói um exército com palavras negativas, para você ver como que a palavra negativa ela tem poder de persuasão, de destruição. Então ela pode, se a pessoa não estiver preparada, estiver em pé diante de Deus, ela cai, sim. E nisso a gente tem que estar preparado. E fala assim, e quando os oficiais terminarem de falar ao povo, então se estabeleça chefe do exército sobre o povo. Quando chegares a uma cidade para lutar contra ela, põe-lhe a paz. E se ela te responder em paz e te abrir as portas, então todo o povo que se achar nela, pague tributo e te sirva. Se ela não fizer paz contigo, mas guerrear contigo, então a sitiarás. Tá vendo? Quando Deus falava, né? Quando a pessoa... Isso aqui, essa passagem aqui, já é para aquelas pessoas que já estavam, né, sitiadas, já estavam assentadas, né, nas cidades prometidas que Deus, né, prometeu. Então tinha mais cidade, quando eles forem guerrear com outras cidades, eles tinham que chegar naquela cidade e conversar com eles antes deles querer, né, já chegar destruindo tudo, não. Vamos ter paz. Vamos lá, vamos colocar, vamos, né, fazer negociação de paz. Se eles não quiserem, aí a gente vai sitias. E aqui Deus está falando com eles, né? E se ela te responder em paz e te abrir as portas, então todo o povo que se achar nela, pague tributo e te sirva. Se ela não fizer paz contigo, mas guerrear contigo, então a sitiarás. É o que eu acabei de falar para você.
E quando o Senhor teu Deus entregar em tuas mãos, matarás com a espada todos os varões dela. Mas toma somente as mulheres, as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, toma todo o seu despojo como presa, e coma o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Faz assim a todas as cidades que estiverem mais distante de ti, que não pertencem às cidades destes povos. Mas das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás ninguém com vida. Tá vendo? É o que eu falei para vocês. Que as cidades que Deus estava escolhendo para eles, eles tinham que entrar e destruir toda a cidade. Mas as cidades que estavam longe, né, que eles poderiam, né, conseguir, Deus permitiu. Não, vocês podem, vocês vão expandir a terra se vocês quiserem. Mas dessa forma, aí vocês vão ter paz com eles. Por quê? Porque com uma cidade muito distante, então o povo não ia, né, trabalhar, ia só vender para eles, né, ia nessa berganha, né, de alimentação que eles precisavam, né, porque você também não pode ficar só numa sociedade envolvida, né, só numa sociedade, sendo que tem, né, outras sociedades que você pode vir fazer negócio com elas. Então Deus permitiu isso. E aqui fala, mas das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás ninguém com vida. Mas a exterminarás os heteus, amoreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, como o Senhor Deus te ordenou. Para que não vos ensine a fazer de acordo com todas as coisas detestáveis que eles fazem a seus deuses. Para que não pequeis contra o Senhor vosso Deus. Se sitiares uma cidade durante muito tempo, lutando com ela para a tomar, não destruas suas árvores, metendo o machado nelas, porque poderás comer delas, pelo que não as cortarás. Porventura, a árvore do fruto, a árvore do campo, é homem para que saia de ti no cerco? Então Deus está falando, quando vocês forem, né, destruir uma cidade, não taca fogo na cidade, né? Não taca fogo, porque vai destruir as árvores, e as árvores é um alimento. Porque olha como que Deus é maravilhoso, né? Porque muitas das vezes a pessoa, né, pega uma determinada terra, né, aí ela vai lá, taca fogo nas árvores grandes, nas árvores frutíferas, e as árvores frutíferas, elas servem de mantimento para o homem e também para os animais. Quantos pássaros, né, que não comem, né, do fruto, né, de uma árvore, principalmente de uma mangueira, de árvores, né, que dê frutos, né? Isso a gente não deve fazer, não deve, Deus nos ensina, né, para que a gente não venha passar fome, porque se vier uma fome extrema, né, alguém pode né, se alimentar, né, de um fruto. E Deus está nos dizendo aqui, somente a árvore que souberes não ser árvore frutífera, tu destruirás e cortarás. E contra a cidade que guerrear contra ti, constrói fortalezas até que a venças. Aí o que Deus está falando aqui sobre fortalezas, né? O que ele está falando aqui para eles? Quando eles forem, né, guerrear contra uma cidade, eles tinham que construir fortalezas. Fortaleza é um modo, né, que as pessoas tinham. Quem mexe com guerra, quem faz, eles fazem um montão de terras e coloca, né, como, tipo assim, armadilhas, né, para que o inimigo não chegue, não alcance eles. E essa é a passagem do capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu convido você que não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos junto, né, conhecer esse Deus tão maravilhoso, tão grande, que nós às vezes pensamos, né, que conhecemos e às vezes nós não conhecemos. Então que Deus abençoe a todos. Tem muitos vídeos ainda já gravados aqui no canal. Se você gostou dessa mensagem, você compartilha, se inscreva no canal e assista os outros vídeos, que eu tenho certeza que vai ser de grande, né, relevância para você no sentido espiritual, porque você vai conhecer coisas, né, que você não conhecia, que você não sabia, e para endireitar, né, o seu caminho diante de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.